Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo nesse domingo. E hoje que nós vamos tratar de um assunto que ele está muito presente, um assunto que determina a forma como nós vivemos a nossa fé no nosso dia a dia. Vamos ver o que Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus a respeito do perdão. Como perdoar, como ser perdoado e como receber o perdão de Deus na minha vida. Nos versículos do Evangelho de hoje, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar um irmão que peca contra nós. E essa pergunta de Pedro, ela vem num contexto de quando Jesus estava ensinando a respeito da conciliação, de quando um irmão deve se reconciliar com o outro, quando um peca, quando um briga com o outro. E na tradição judaica lá da época de Cristo, era ensinado que deveria perdoar até 3 vezes alguém que cometesse uma falha. Então, Pedro, aqui na hora que ele pergunta a Jesus, parece que ele já quer receber um elogio de Cristo, ele já está subindo um pouco o sarrafo, de 3 para 7 vezes a quantidade que se deve perdoar. E se Pedro esperava um elogio, talvez ele tenha ficado desconcertado com a resposta de Jesus Cristo, quando Jesus responde que devemos então perdoar até 70 vezes 7 vezes. O que mostra que muitas vezes o nosso padrão de bondade, o nosso padrão de justiça e o nosso padrão de misericórdia, eles estão muito aquém daquilo que é o padrão de Cristo. E é claro que Jesus não quer que estejamos aí fazendo continhas, que tenhamos um caderninho e anotando 70 vezes 7, 490, pecou uma vez, pecou 2 vezes. Não, não é isso que Jesus diz. O que Jesus quer dizer com 70 vezes 7 é que devemos perdoar sem limites, que o ato de perdoar deve ser uma constante na vida dos filhos de Deus. Então Jesus conta a ilustração do servo devedor. Quando um rei chama seus servos para prestar contas de dívidas e chega a ele o servo, o primeiro servo, esse que tem uma dívida imensa com o rei, uma dívida impagável. Ainda que ele trabalhasse todos os dias de sua vida, ele não conseguiria cumprir a dívida. Então o rei manda prender o servo e a sua família para pagar a dívida. E esse servo ele suplica a este rei, falando: meu rei, me dá mais tempo, eu vou te pagar. E o rei sente misericórdia desse servo e perdoa uma dívida imensa, uma dívida impagável. E logo saindo dali, o servo ele encontra um conservo que lhe devia menos dinheiro. Ainda era uma quantidade, mas era uma quantidade pagável. E ele cobra o seu devedor, o conservo fala: olha, não tenho como pagar agora. E o que ele faz? Ele manda prender o conservo, ou seja, ele não exerce de misericórdia. Os outros servos, ao verem essa situação, eles vão lá e contam para o rei, falam: olha, aquele que você perdoou, não perdoou o que devia para ele, era uma quantia muito menor. O rei então fica irado, manda chamar o servo e fala: olha, você deveria ter exercido de misericórdia para ele, como eu exerci para contigo. Agora você vai ficar preso também. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos deixou um ensinamento através dessa ilustração. Nós somos os servos. E nós tivemos a nossa dívida perdoada pelo rei, a nossa dívida impagável. Os nossos pecados foram perdoados. Fomos redimidos quando Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Uma dívida que pelos nossos próprios esforços jamais teríamos condições de pagar. E é esperado de nós, como filhos de Deus, como perdoados, que sejamos também perdoadores. Porque qualquer falha que o irmão possa cometer contra mim, ela jamais será maior do que aquele perdão pelo qual eu já recebi de Deus. E nesse contexto de perdão, escuta só o que eu vou te falar agora. Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Para perdoar o próximo, eu preciso, primeiro, aprender a perdoar a mim mesmo. Quantas vezes nós cometemos falhas que trazem más consequências para as nossas vidas, tomamos decisões erradas, cedemos ao pecado, e essas decisões trazem vergonha para a gente. Essas decisões trouxeram consequências ruins para as nossas famílias. E muitas vezes esses pecados nos deixam com vergonha até mesmo de voltarmos
para Deus, de voltar os nossos olhos para Deus. Meu irmão e minha irmã, entenda que os teus pecados foram perdoados pelo Rei. Os teus pecados impagáveis foram perdoados e você é livre para viver sem carregar o peso da culpa. Ainda que algumas vezes seja importante recomeçar, se você tem arrependimento dos teus pecados e crê em Jesus Cristo, você não está apenas perdoado, mas você é perdoado por Jesus Cristo. E na medida em que nós aprendemos a perdoar a nós mesmos, nós vamos ser capazes também de perdoar aos outros. Ainda que os outros tenham cometido contra ti uma falha, sendo ela mais leve, ou sendo ela uma falha maior, uma falha que te machucou muito lá dentro, a falta de perdão, ela cria um ressentimento. E o ressentimento é como um cancro que vai crescendo lá dentro e te impede de ser feliz. Saia dessa prisão do ressentimento. Aprenda a perdoar. Muitas vezes não é fácil, é verdade, muitas vezes não é fácil perdoar. Mas esse caminho você não precisa trilhar sozinho também. Você pode muito bem, procura o pastor da tua igreja, compartilha com ele de que você tem essa mágoa e você sabe que precisa perdoar, mas tem dificuldade de perdoar. Procurem orar juntos, seja ministrado. Dê o passo que você precisa dar para se livrar desse ressentimento e perdoar teu irmão. Então hoje, meu irmão, minha irmã, vamos dar ouvidos às palavras de Cristo. Vamos, através do perdão, nos libertar do peso da culpa, do peso do ressentimento e viver a liberdade que nós recebemos quando fomos perdoados por Jesus Cristo. Hoje é dia de fazer aquela ligação, de mandar aquela mensagem, de procurar o teu pastor, de dar o teu primeiro passo para ter um novo recomeço de vida de liberdade. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo domingo e que Deus esteja com todos nós.